Muito bom dia, ser de luz. Façamos um excelente dia. Mais um dia a gente aqui prosperando, mais um dia a gente avançando rumo aos nossos sonhos, às nossas metas, os nossos desejos, rumo a fazer uma mensagem aqui, trazendo uma mensagem poderosa para que você busque encontrar o seu caminho, a sua direção para tudo aquilo que você deseja viver, vivenciar, tá certo? Você é responsável por criar cada um dos seus sonhos. Então, entenda que encontrar o seu lugar, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, encontrar o seu lugar vai fazer com que a sua mente se expanda. E para que você possa encontrar o seu lugar, você ativar a sua identidade é fundamental, tá certo? Então, bora lá para a nossa mensagem de hoje, tá? Mas antes, curte, comenta, compartilha. Muito bom dia para vocês que estão entrando aí ao vivo aqui comigo agora. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, tá certo? E a gente tem um dia hoje mais do que extraordinário, beleza? Muito bom dia a todos que vocês estão entrando aqui. Dessa distância eu não consigo me ler muito bem quem está aí, mas sejam todos muito bem-vindos. Vai dando um coraçãozinho, vai mandando, vai compartilhando, tá certo? Para que a gente possa prosperar e avançar todos os dias. E a o nosso tema da nossa mensagem de hoje é encontrando o seu lugar. E a nossa palavra-chave é identidade. Então, para que você encontre o seu lugar, é necessário ativar a identidade. Não a identidade que dizem quem você é, mas aquela que você se reconhece. Aquela que muda uma chavinha, que muda a chavinha responsável pela renovação da sua mente todos os dias. É ela que vai fazer você descobrir o seu propósito, o seu caminho, fazer, tirar todos os entulhos. Você precisa, às vezes, tirar todos os rótulos que disseram sobre quem você é, de que disseram quem você diz ser, entendeu? Todos os rótulos que apontaram para você, dizendo que você não é capaz, que você não tem a capacidade de vencer, quando na verdade você tem a capacidade de ultrapassar barreiras, passar por desafios, mas para isso você precisa primeiro ativar a sua identidade em Deus, para que você possa avançar e prosperar todos os dias. A nossa frase diz assim, ó: em Deus Pai, nossa vida é transformada, nosso destino é mudado e nosso futuro reescrito. Quando você entende quem é, quando você descobre a sua identidade, você tem o poder de mudar toda a sua história. Você tem o poder de transformar e reescrever toda a sua vida a partir da ressignificação daquilo que você, na verdade, daquilo que disseram que você é. Mas você precisa ativar isso para que você possa reconhecer a sua real identidade. Aqui no texto de Tiago 1:2 diz assim, ó: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui ele fala, e eu quero, reiterar, que muitas vezes o desafio que temos ao longo da nossa vida, sejam muito bem-vindos que estão entrando aqui agora, os grandes desafios, os grandes obstáculos que muitas vezes aparecem em nossas vidas, não é com o intuito de te derrubar, mas sim com o intuito de te fortalecer,
para que você possa amadurecer. Eu sempre falo que o nosso papel principal nessa terra, nesse tempo em que estamos aqui, é o de evoluirmos, aprendemos. E muitas vezes a gente só aprende quando passa por situações difíceis. Você só aprende quando passa por situações difíceis. Você tira grandes ensinamentos de situações difíceis. Isso é amadurecer. Quando você passa por uma situação difícil e vence esse desafio, você está amadurecendo, você tá crescendo, você está evoluindo. E o nosso principal papel, nosso principal propósito nessa, nessa trajetória, eu sempre falo que nós somos seres espirituais tendo uma experiência aqui na Terra, tendo uma experiência de carne, uma experiência, e essa experiência, ela faz com que, o intuito dessa experiência é fazer com que a gente sinta todas essas emoções que sentimos, medo, raiva, trauma, e que a gente aprenda a passar por esse desafio. Porque o próprio Jesus já falou, no mundo haverás aflições, mas tenha bom ânimo. Então, as aflições, elas são inerentes desse mundo, elas são presentes nesse mundo o tempo inteiro. E o meu papel e o seu papel que está aqui comigo é o quê? Aprendermos com essas aflições, evoluirmos, crescermos, expandirmos a nossa consciência, a nossa mente, para que a gente possa ir além, muito mais longe. Entende? Então, enxergue a partir de hoje que todo o processo que é dificultoso, trabalhoso e que muitas vezes você entende como uma barreira que está impedindo você de avançar é um ensinamento que você precisa tirar de tudo isso. Você precisa extrair o ensinamento das situações difíceis da vida. Só assim você ganha maturidade, só assim você consegue evoluir, só assim você expande a sua mente, você expande a sua consciência e renova ela para viver o novo. No livro ele diz assim, ó, quando Deus nos conecta a uma promessa, ele também nos equipa para atravessar os desertos que surgirão em nosso caminho, até alcançá-lo. Ao reconhecermos nossa filiação, ganhamos clareza do nosso propósito no mundo e dispensamos todas as mentiras a respeito da nossa identidade. Quando você entende o seu papel, quando você se conecta, eu falo assim, quando você se conecta com o todo, com o Ser Supremo, com aquele que criou todas as coisas, e eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de algo que transcende tudo isso, algo que vai além de qualquer religião que você possa conhecer. Mas quando você se conecta com isso, com o Ser Supremo, ele vai te mostrar a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade. Eu sempre começo falando aqui, você é ser de luz. Você não é essa roupagem, você não é essa carne. Você é um ser de luz e transcende tudo que você enxerga e enxergou até aqui. Mas muitas vezes as fuligens, as fumaças, os dizeres, os rótulos que te colocaram e que você passou a acreditar nesses rótulos te impedem de prosperar, te impedem de enxergar o mundo com uma lente especial. E qual é essa lente especial? É a lente da fé que transcende cada circunstância que você está vivendo agora. Essa lente especial transcende as dificuldades que você vive no dia a dia. E você precisa aprender a se conectar para que você ultrapasse todo esse processo de dor, de trauma, de sofrimento
e para que você comece a viver a boa, a perfeita e agradável vontade. Mas para isso, existe um preço a se pagar. E muitas vezes as pessoas vivem em ilusões e não querem e não decidem pagar um preço para renovar a sua mente. Renovar a sua mente todos os dias é pagar esse preço, é aprender algo novo, é expandir a sua consciência para enxergar tudo aquilo que os seus olhos físicos não conseguem enxergar. Entende? Então, quando você expande a sua consciência, e uma maneira de você expandir sua consciência é se conectar com o todo, é se conectar com o ser supremo, o ser divino, com Deus, aquilo que você acredita que te dá uma direção, um norte para você trilhar o seu caminho. Entende? Então, quando você tem isso claro na sua mente, quando isso se faz claro na sua mente, você expande o seu nível de consciência. E assim, você vive, você renova a sua mente todos os dias. Entende? Aí ele continua no livro falando assim, ó, precisamos entender que os processos são inerentes a esta vida. Não há como alcançarmos a vitória sem sequer lutar. Um grande barco não é cuidadosamente fabricado para ficar atracado no cais, mas sim para enfrentar o alto mar, suportar grandes ondas e manter-se firme quando se deparar com tempestades, pois assim ele estará cumprindo o seu propósito. Assim como os barcos, os grandes barcos, enfrentam grandes tempestades e existe um propósito para ele resistir a essa tempestade, você também, quando vem as tempestades da vida, você precisa entender que você precisa ser forte para que você possa ultrapassar essas tempestades. Você foi criado forte para ultrapassar essas tempestades da vida e fazer com que você cresça, com que você expanda, com que você mude, tenha uma metanoia daquilo que disseram para você que você não é. O que falam, o que dizem sobre a sua vida não vai de encontro, muitas vezes não vai de encontro com quem Deus diz que você é. Você é imagem e semelhança. Eu digo para você, você é luz, você transcende tudo isso. Isso que você vive hoje são experiências que servem para fazer com que você expanda a sua mente. São experiências que servem para você crescer, para você amadurecer, para você passar esses processos com sabedoria. Por isso é necessário você buscar esse entendimento e essa conexão com o alto, ele te dá sabedoria para enfrentar os desafios que muitas vezes vêm e você nem percebe. Desafios que aparecem do nada, são provações que querem te deixar mais forte para que você possa expandir, para que você possa prosperar, para que você possa avançar com os seus sonhos, suas metas, seus desejos. E você só consegue passar por todo esse processo quando você entende que isso é importante. Isso é importante. Você vivenciar tudo isso é importante para o seu crescimento. Entende? Isso é expansão da sua mente. Isso é renovar a sua mente todos os dias. Isso é expandir a sua consciência para algo que muitas vezes você só enxergava como um processo de dor, de sofrimento, de perda. Entende? Existe sempre uma lição maior por trás de todo o acontecimento. A vida não é um acaso, a vida na Terra, a vida terrena, são processos que você precisa amadurecer, processos que vêm para que você possa crescer e evoluir, para que você conquiste tudo aquilo que
vale a pena. E tudo isso, a conquista maior é um amadurecimento. A conquista maior é você enxergar o quanto que você tem, o quanto, o quanto que você passou por tantos desafios e chegou até o final e venceu. Essa é a maior conquista que você pode ter. É reconhecer os desafios que muitas vezes foram pesados demais, mas você superou cada um deles e está aqui para contar e vivenciou para contar cada desafio desse. A sabedoria faz você expandir a sua consciência e viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Aí ele continua assim, ó. Da mesma maneira, não estamos na terra simplesmente a passeio, mas Deus estabeleceu planos e propósitos para cada um de nós e nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse chamado deve arder em nosso coração, motivando-nos a cumprir a vontade de Deus, pois dessa maneira encontramos a nossa posição de filhos, vivendo no centro da vontade do Pai. Nesse processo, naturalmente, enfrentamos dificuldades, contudo, elas não surgem para nos destruir, mas para nos fortalecer e ficar forte na caminhada. Entenda uma coisa, eu sempre falo que para que você possa renovar sua mente, quando você renova sua mente todos os dias, você vive a vontade de Deus. E eu sempre falo, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É a boa, a perfeita e agradável vontade. Então, você entender isso, você não tem por que não querer renovar sua mente todos os dias se você vai viver o novo. E o novo é bom, o novo é agradável, o novo é perfeito. Mas não é porque existe uma vida boa, perfeita e agradável que não existe a dificuldade, que não existe o conflito, que não existe o problema. Isso eleva a sua mente a um patamar ainda maior. Mas para que você vivencie isso, é necessário você se renovar todos os dias. E essa renovação é que faz o seu campo de visão expandir, é que faz a sua mente crescer, é que faz a sua mente alcançar lugares onde os seus olhos físicos não alcançam. Entende? Quando você se predispõe a passar por esses desafios, você vive o novo de Deus todos os dias. E isso é bom, é perfeito e é agradável, tá certo? Isso é bom, é perfeito e é agradável. Então não tem por que você se negar a passar por esse processo, já que ele é bom, perfeito e agradável. Entende? Essa reconexão, esse religar, isso é importante para que você passe por dias difíceis com mais leveza. Entendendo que é uma situação que muitas vezes você ainda não está enxergando, mas existe uma lição ali para ser aprendida. Tá certo? E esse é o nosso intuito, é o nosso propósito maior, avançar, prosperar, amadurecer e seguir rumo aos nossos sonhos, rumo às nossas metas, os nossos desafios diários, rumo à nossa própria evolução. Tá certo? Aí ele continua assim, ó. Convido você a enfrentar as batalhas da vida não com pesar, tristeza ou murmuração, pois a Bíblia diz que as provações produzem perseverança e nos levam a alcançar a maturidade. Portanto, devemos encará-las com fé e coragem, sabendo que através dos processos Deus está nos aprimorando
e tirando o melhor de cada um de nós. Esses processos existentes, os processos que você passa todos os dias, os processos que você enfrenta, principalmente processos que são duros, dolorosos, que são sacrificantes, que exigem de você um pouco mais de atenção, um gasto de energia, um pouco mais de dedicação. Esses são processos poderosos de crescimento, processos poderosos que têm o poder de fazer a sua consciência expandir, a sua mente se renovar e você se conectar. Esses processos fazem você buscar por sabedoria, e a sabedoria você só busca quando você tem a conexão correta, para que seja baixado um download aí para você virar a página, para você enfrentar os nossos desafios. Bom dia para vocês que estão entrando aí agora. Para você enfrentar os desafios, é preciso você renovar a sua mente e entender que tudo isso faz parte de um crescimento maior, faz parte de viver o novo que te fortalece, o novo que não te deixa mais fraco, se você mudar os olhos de como você vê cada situação, tá certo? Se você entende isso, ser de luz, você coloca luz em cada parte obscura, em cada parte escura que você, muitas vezes, é um problema que você não consegue solucionar. Se você entender isso, você vai muito mais longe. Se você entender isso, você prospera, você avança, você vai viver o novo de Deus todos os dias. Tá certo, pessoal? É isso aí. Vocês entenderam? Vocês aqui tudo o que foi passado para que você possa encontrar o seu lugar, que foi o nosso título de hoje. Você precisa encontrar a sua verdadeira identidade. E muitas vezes as coisas, as pessoas do nosso dia a dia tendem a jogar fuligens, tendem a jogar entulhos na sua vida. Esses entulhos muitas vezes são adjetivos que te dão para que você passe a acreditar nisso e você não encontre o real sentido, não encontre o que realmente faz sentido para que você possa aprender e prosperar todos os dias. Esses adjetivos que dizem, que falam para você todos os dias, muitas vezes são as barreiras que querem impedir com que você dê passos largos e avance rumo ao que você quer viver todos os dias. Quando você entende que para você viver o novo, você precisa se transformar numa nova pessoa. E para se transformar numa nova pessoa, você precisa renovar a sua mente todos os dias. E para renovar a sua mente todos os dias, você precisa aprender que essa conexão é importante. Essa conexão com o todo é importante para que você possa atingir a sabedoria, para que ela venha te direcionar em cada processo que você passa no nosso dia a dia, no seu dia a dia. Cada processo que você passa no seu dia a dia é necessário ter sabedoria para tomar boas decisões, decisões que coincidem, que direcionam você para aquilo que você quer viver. Tá certo, pessoal? É isso, tá certo? Curte, comenta, compartilha aí esse vídeo que vai ficar aí, tá certo? E não esquece, hoje, segunda-feira, tá certo? Temos a semana inteira pela frente. E como combinado, sexta-feira você tem terapia aqui comigo. Você vai aprender na prática
como você se conectar, certo? Eu sou um terapeuta aula master, então assim, eu te ensino um processo de você se conectar com o Pai. É uma terapia que a gente vai fazer ao vivo aqui comigo. Quem estiver aqui comigo, 8 horas da manhã, a gente inicia o nosso bate-papo e a gente aí vai fazer uma terapia que vai te ensinar, que vai te conectar com o seu eu superior, com o seu eu divino, vai trazer uma coluna de luz para a sua vida, para te direcionar, para renovar todas as células, todos os seus pensamentos. Isso acaba com bloqueio emocional, acaba com traumas, acaba com todo o processo de ansiedade, entende? É um processo poderoso e que vai estar aqui para você gratuito, mas só sexta-feira, certo? Sexta-feira você que está aqui comigo todos os dias não pode perder, beleza? Então é isso, pessoal. Uma excelente semana para vocês, certo? Fiquem com Deus e até a próxima, certo? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.